trazendo no Real Madrid, que está mirando essa transformação para voar ainda mais alto, como que a gente consegue pegar um clube como o Corinthians, por exemplo, que está aí com esse projeto, que na data de ontem foi lançada a Safiel, um lançamento que foi muito quente nas últimas semanas, deixando um spoiler aqui, tá, Edu? O pessoal da Safiel será o nosso entrevistado da semana que vem, tá? Então, vai ser um prazer trocar aqui, debater essa tese. Se preparem que eu tenho algumas perguntas duras para fazer, brincadeiras à parte, mas um lançamento que acabou sendo bem relevante, mas que acabou sendo esvaziado pelo não cumprimento da promessa do Stabile, né, presidente do Corinthians, em comparecer ao evento no Museu do Futebol, e, evidentemente, dos próprios lançadores, deixando claro que sem uma reforma estatutária do clube, isso não será possível, né? Então, por favor, queria ouvir um pouquinho como que você entende esse movimento e como que o clube associativo pode e deve acordar um pouco para o pleito social da torcida do Corinthians e não só representando o clube ali como um todo, né? Só para fazer um disclaimer inicial aqui dessa comparação Real Madrid e seus sócios e Corinthians e a sua torcida e seus sócios, e é legal que os defensores das associações sempre falam, né, do Real Madrid, do Barcelona, eles são associações, são, ok, mas profissionalizadas de ponta a ponta. Não tem sócio abnegado, voluntário lá no meio, advogado trabalhando no marketing, marqueteiro trabalhando no futebol, é uma estrutura profissional. Aqui, no Corinthians, já começa a dificuldade em lidar com os estatutários que estão lá dentro. E esses clubes associativos, eles mais do que... Eu não conheço o Corinthians, mas eu conheço muitos clubes associativos, são nichos que cada movimento se apropria dentro do clube. Alguém fica com marketing, outro fica com jurídico, outro fica com a base. E, mais do que tudo, isso precisa ser enfrentado pelo Corinthians, sendo SAF ou não SAF. Agora, eu já vou antecipar o fim dessa novela, Bruno. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas é irreversível, tá? Não tem como o Corinthians não se transformar em SAF. É um clube super popular, poderia ser uma associação modelo pela quantidade de receita que entra no clube a cada ano. Poderia ser uma associação, mas não conseguiu. Não, o que trouxe o Corinthians até aqui não é o que vai levar o Corinthians daqui para frente. Esse modelo vai ter que ser alterado. Acho a SAF, ideia geral, pacote SAF, uma grande saída para o Corinthians. Agora, ela precisa ser construída e desenhada aos moldes do que talvez o Real Madrid esteja pensando, proteger os seus sócios. Mas tem aqui um detalhe super importante. Quantos sócios tem o Corinthians? Quantos sócios votam nas suas eleições? Será que esses sócios representam a grandeza da sua torcida? Esse é um ponto, ao contrário do Real Madrid, que tem a vida associativa conectada, direta com o clube, no Corinthians é a torcida que é a dona do clube. Não são os sócios, que me parece que é uma amostragem muito pequena, inclusive, e muitos deles mais conectadas ao clube, às piscinas, do que propriamente ao futebol. Então, esse ponto tem que ser super relevante. Agora, quanto mais participação, quando a minha SAF é desenhada, quando mais participação e poder eu dou para o sócio, menos participação eu dou para o investidor, né? Eu tenho 100 cotas lá. Ela não tem 200, 300, ela não se multiplica. O que é sócio, o que é investidor? É importante também lembrar aqui um pouco do que meu amigo, do quem eu admiro muito, Marcelo Paz, tenta fazer no Fortaleza, de deixar a grande parte com o clube, com a associação, e atrair investimentos minoritários. Bom, até agora não conseguiu. Perfeito. E assim, Edu, eu vou me permitir aqui dar, não uma solução mágica do grande problema que você acabou de lançar, que é como trazer investidores e, ao mesmo tempo, ter a participação da associação. Na minha opinião, uma coisa que eu vi ontem é o Corinthians precisa ter uma reforma em seu estatuto para que ele possa virar SAF. Tudo bem. Mas por que não ter uma transformação
no estatuto do clube, para que a própria torcida possa ser mais atuante dentro do processo eleitoral do clube, para que 2.000, 3.000, 5.000 pessoas não decidam o futuro de 20 milhões de torcedores. Então, para que a gente tenha uma noção, você sabe que você chega em Itaquera, que é uma das atmosferas mais relevantes do futebol brasileiro. Eu já tive a oportunidade inúmeras vezes de ir para Itaquera, seja na torcida do Corinthians ou na torcida visitante. É a torcida do povo, né? É um clima que a gente sabe que, quando o Corinthians está jogando, metade do Brasil está ali olhando, né? Um terço do Brasil está ali olhando. Então, nesse sentido, eu trago aqui, para que a gente não fique em demagogia, em utopia, eu vou trazer o case do Benfica. O Benfica, Edu, acabou de ter uma eleição com um recorde histórico de 85 mil sócios votantes, para um pleito em que 163 mil sócios estavam aptos a votarem para um presidente de clube. E como que funciona? Bruno, colégio eleitoral maior que quantas cidades de Portugal? De 308 municípios de Portugal, o Benfica tem mais sócios aptos a votarem do que 301 municípios. Então, quando a gente olha para o Corinthians, se você pegar o colégio eleitoral de cada bairro, provavelmente existem mais corintianos ali, até, às vezes, do que a média necessária para eleger cada um naquele colégio eleitoral. Então, para que a gente tenha uma noção, o Benfica tem quase 400 mil sócios. E lá, até agradeço um grandíssimo amigo benfiquista aqui, o Mário Westphalen, que é um amigão de vida aqui, ele estava me explicando que lá o poder do seu voto é pelo número de anos que você está associado no clube. Então, se eu sou sócio há 5 anos, meu voto tem peso 5, e um senhor que está há 30 anos, o voto dele tem peso 30. Então, isso traz uma democratização que ela é muito relevante. E se, de fato, Edu, nós teremos que falar sobre a situação de um clube que vai ter que adaptar o seu estatuto para que ele seja apto a converter a associação em SAF, por que não trazer o torcedor comum para dentro desse pleito? Ainda que com critérios diferentes, pesos de votos diferentes, mas numa verdadeira festa democrática para o clube que se autotitula o Clube Defensor da Democracia, por todo um histórico lindo ao longo das últimas décadas no futebol brasileiro. Então, eu acho que a gente tem sim que pensar no investidor, a gente tem que pensar nessa possibilidade estatutária de mudança, né, do regime societário de uma associação para uma SAF, mas eu também acho que, se é para mexer na caixinha, na gavetinha que ninguém quer mexer, eu acho que essa é uma oportunidade da Fiel ser a sua fiel torcida ser preponderante no curso do clube ao longo dos próximos anos e para sempre. Então, eu não sei se eu respondi a dúvida de como ter investidores e maior participação da torcida, mas eu acho que o Benfica é um excelente modelo para que, dentro de um projeto de SAFiel, a gente também converse um pouco sobre essa reforma estatutária de maneira ampla e coerente, né? Se o torcedor ele sabe que a gente pode ter uma SAF, por que o torcedor não pode saber que ele pode ter maior participação? Bruno, outro ponto super importante, tá? Todos os clubes vão virar SAF em algum momento. É uma questão de alongar o tempo. Tenho certeza que Flamengo e Palmeiras podem demorar muito tempo para se transformar em SAF, mas logo ali as vantagens tributárias, por exemplo, vão fazer efeito no orçamento. E uma mudança para SAF vai fazer uma grande diferença. Vai ser a diferença entre a bola entrar no final do campeonato, entrar ou não no final do campeonato. Então, não tem volta. O que os clubes estão discutindo hoje, e aqui no Sul, por exemplo, o Grêmio está em época de eleição, eu fico louco com as promessas de campanha, nada mais desconectado da realidade da nova indústria do futebol, e um dos candidatos diz, não vai virar SAF, não tem como virar SAF, não aceito SAF, ok, sem problemas. Mas logo ali, eles vão acabar tendo que virar SAF. É muita diferença tributária e na eficiência financeira dos clubes. Não tem mais volta, é inevitável. Não, perfeito. Então, já até convido aí a todo mundo para, na semana que vem, a gente conseguir fazer aí uma excelente entrevista. Então, por favor, vão lá no Twitter do Esportes, no nosso Instagram, no meu Instagram lá no X, @Bruno Chatac, para que
vocês lancem lá as perguntas que vocês querem ver, né? Para o pleito da Safiel, mas também para que a gente possa discutir um pouquinho da política do clube como um todo. Porque, até segundo o Carlos Teixeira e o Salucci lá no lançamento, o próprio Romeu Tomás Júnior foi procurado para poder contribuir para o lançamento da Safiel, né, com o que ele entendia que poderiam ser as bases adequadas, sequer fez uma reunião, nunca mais voltou. O presidente também, a gente sabe que tem uma pressão política interna, participa, mas não participa. Então, eu acho que se essa torcida ela é fiel, eu acho que esse é um bom momento para esse apelo popular acabar levando uma forma até respeitosa, né, uma pressão política por mudanças dentro do quadro associativo do clube. E é uma discussão que envolve, Bruno, e é uma discussão que envolve ego e poder. Então, ela não é simples. Longe de ser simples, a gente viu um processo eleitoral conturbado, um processo posterior de impeachment, né, uma série de casos e páginas policiais, mas o que eu sempre comento muito com meus amigos corintianos, né? Gente, eu não sei explicar para vocês o que era o Flamengo até 2012, né? Então, se foi possível ali, por que não vai ser possível, né, com o Corinthians? Então, uma dívida aí que vai bater 3 bi, a conta só de pagamento de juros do clube vai ultrapassar aí 450 milhões de reais, no meu palpite, né? Mas vai ficar entre 400 e 500 só de pagamento de juros para um clube que fatura aí numa receita recorrente na casa dos 800 milhões de reais. Então, o clube ele está, sim, prestes a entrar em default, né? Isso, inclusive, tem sido pauta de certa transparência pelo presidente. Então, se o clube não fizer nada, eu acho que vai ficar muito difícil da gente ter um resultado, e quanto mais rápido isso acontecer, ao que eu espero, melhor para o clube. Edu? Inclusive, Bruno, falando nesse default, e uma das características do default é o transfer ban. Transfer ban é remédio. Transfer ban é remédio. Ele salva os clubes. Aliás, os clubes deveriam ter maturidade suficiente para ter seus gatilhos de transfer ban internos. Olha, com esse resultado, o presidente não vai poder contratar mais nenhum jogador. Está aqui o resultado, está aqui o faturamento, está aqui a entrega, está aqui o tamanho da dívida. Está proibido contratar jogador pelo clube. E é impressionante isso, porque eu tenho 2 sócios que são corintianos, eles são pautas de muitas zoações no almoço, né? Que eles falam, pô, você só fala mal do Coringão. Cara, só um dado aqui muito relevante, você lidar com finanças é uma vocação ali para goleiro ou árbitro de futebol, que eu brinco, né? Porque você está sempre certo, e não é questão de estar certo ou errado, né? Mas você olha para os números e identifica coisas que elas só estouram muito tempo depois. Então eu lembro que nesse exato momento da temporada passada, o clube vivia uma euforia pós-contratação do Memphis Depay, uma arrancada incrível no Brasileiro, na qual vários corintianos falavam para mim, Bruno, o Corinthians demitiu não sei quem, aliviou a folha, que vai entrar, o que a gente está pagando para ele, a gente já tinha reduzido, cabe na folha. E a gente até, com uma certa boa vontade, você fala, não, pode ser, mas será que não era melhor pagar a dívida? Eis que, em julho desse ano, a gente descobre que o clube não só tinha reduzido a folha, como o clube não tinha quitado nenhuma de suas contratações no ano de 2024. Então, o clube não é que o clube não pagou o Ranieri, como a gente tinha notícia, por conta de declarações do Cuiabá. O clube não pagou o Ranieri, o clube não pagou o Félix Torres, o clube não pagou o Garro, o clube provavelmente não pagou tudo que deve ao Depay. Então, aquela altura, sabidamente, aquele jogador não poderia ser contratado. Então, a gente não está nem falando numa desalavancagem financeira. A gente está falando num quadro de agravamento da crise, né? Então, eu queria muito falar bem do Corinthians, cara. Muito, sabe? Mas o Corinthians precisa deixar a gente falar bem dele. Então, eu acabei aqui, um dos meus sócios está comigo aqui em Buenos Aires, provavelmente eu vou ser massacrado no almoço de hoje, mas o clube ele precisa de outras políticas aí e de novos rumos, né, Edu? Ele precisa chegar no novo século. O Corinthians faz futebol do século passado, não é mais assim. E a gente está falando de dívidas de jogadores, dívidas de provavelmente de agentes também,
mas e da empresa que trata do gramado e da empresa que fornece alimentos? Também provavelmente esteja muito atrasado. Então, esse ponto é super importante. Os clubes brasileiros precisam organizar uma regulamentação para se evitar isso. Isso é doping, Bruno. Isso é doping. É doping financeiro. Os clubes estão fazendo contratações com dinheiro que eles não têm. E os clubes que estão pagando os salários e estão pagando as suas transferências estão ficando para trás por não jogarem esse jogo, o jogo da inadimplência. Perfeito, perfeito. E deixo também um abraço aqui para o meu querido Marcelo Colaneri, né? Ele, que é um corintiano assíduo, ano passado ele estava com o coração quentinho do Memphis. Marcelão, desculpa, meu irmão, mas quem sabe aí não podemos pelo menos ter essa Copa do Brasil aí, quem sabe para um pacto para começar tudo do zero e pagar essas dívidas, né? Bruno, só mais um ponto. Como que o torcedor não vai se seduzir por Memphis Depay chegando, vestindo a camiseta, fazendo gols? Pouco importa para o torcedor se ele está pagando ou não está pagando. Olha esse cara jogando no meu clube, uma estrela mundial, fazendo gols, livrando meu time da zona de rebaixamento, levando para o meio da tabela. O poder de sedução disso é muito grande. Os dirigentes que trazem se consagram, conseguem se eleger nos seus partidos políticos, conseguem alavancar sua reputação. Então, essa equação também é difícil, porque seduzir o torcedor com grandes jogadores, no curtíssimo prazo, é muito fácil.